Amém. Amém. Obrigado pelas orações, pela oração. Bom dia. Então, hoje nós vamos começar o estudo, né? Falei um dia desses agora, sobre o sacerdote do lar. Pedi como é importante, né? é, o homem ser o líder espiritual, cuidar, né? Do bem-estar da sua família, de ser o provedor. E agora, hoje, eu vou falar sobre a missionária do lar. E tem sempre um ditado que fala assim: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. É verdade? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E é bem real isso. Gaspar, eu pedi para você desligar sua câmera, estava tentando aqui, não consegui. Só para na gravação não ficar sua câmera. Desativar a câmera, irmão Gaspar. Isso, obrigada. Então, gente, vamos continuar. Estava tentando colocar aqui a tela cheia, mas não estou conseguindo. Então, como estava falando, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E a influência da esposa, ela é muito importante, né? Deus fez o ser humano, o homem e a mulher, com suas características peculiares, né? E Deus nos pede para que nós, mulheres, sejamos aquela orientadora, ajudadora, aquele rochedo em que o marido possa encontrar uma segurança, algo que esteja junto com ele, alguém que esteja como companheira para lidar com as situações do dia a dia, né? Então, um casal, quando ele trabalha unidos, juntos, em prol de um único propósito, né? Eles vão realmente crescer, eles vão se desenvolver, prosperar na sua vida, na sua família, porque juntos eles são mais fortes, né? O elo não é quebrado facilmente. E com Deus podemos todas as coisas, né? Como o próprio versículo fala, em Deus podemos vencer tudo, né? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o versículo como base de hoje que trago, se encontra no livro Provérbios, capítulo 31, no versículo 28 e 29, que diz: Levanta-se seus filhos e lhes chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Há um ditado popular que diz: por trás de um grande homem há uma grande mulher, como a gente viu. A influência da mulher, né, ela é muito importante. Ser essa ajudadora idônea, aquela mulher virtuosa que está comprometida com a causa do Senhor, comprometida com a família, do bem-estar da família, buscando os interesses de todos, não somente o dela, mas o bem-estar de todos os filhos, o esposo, e gerando, administrando o seu lar, né? Os recursos que ali está à sua volta, seja um simples preparo de um alimento, seja no simples detalhe de antever, né? Aquilo que a família vai precisar, ter aquele olhar mais aguçado do que será preciso para que todos possam estar bem. E aqui fala na Bíblia de Joquebede. Joquebede era a esposa, né, mãe de Moisés, e ela viu, no meio daquele momento em que ela estava ali no Egito, diante daquela lei que estava matando todos os meninos, bebês que eram filhos, homens, né? E ela viu a importância de proteger, de cuidar do seu lar e buscou forças em Deus, buscou momentos assim de poder ajudar e Deus ajudou, né? Contribuindo com que Moisés não fosse morto e ela teve a ideia de colocar o bebê no cestinho no rio e lá a princesa o pegou para ela e não foi morto, ele foi salvo. E Joquebede, ela foi uma grande mulher, assim, a gente vê na liderança de Moisés, no caráter de Moisés, de Arão, como sumos sacerdotes, guiando o povo de Deus. A gente vê a importância das mulheres como mães também, né? Na educação dos seus filhos, de tornar esses meninos e meninas para servir ao Senhor, no caminho do Senhor. Então, a gente vê uma responsabilidade também para nós mulheres, né? Além de esposas, além de mulheres, nós também sermos mães.
E aqui a gente vê a importância da influência também hoje, né? Hoje nós temos uma influência muito mais negativa, porque nós temos o mundo na nossa casa através da internet. Os nossos filhos, ao entrar em contato com a televisão, com a internet, na escola, eles exercem muitas influências. E eles vão ter muitas influências negativas, sim. Por isso a importância de nós no lar, no preparo, na educação dos nossos filhos, de amadurecê-los espiritualmente, né? De buscar educar nos caminhos do Senhor. Então, na primeira infância, no comecinho da vida das crianças, é importante a gente inculcar mesmo o ensino da palavra de Deus, né? E muitas vezes a gente fala, mas não tem problema de colocar um pouquinho daquele vídeo, escutar um pouquinho daquela música. Tem problema sim, porque você está colocando algo dentro da cabecinha do seu filho. Então, por que não colocar o que é bom? Por que não alimentar somente da palavra de Deus? A palavra de Deus ela é rica, ela tem muitos ensinamentos a nos dizer, né? E a gente vê aquelas princesas da Disney, né? Muitas crianças eram encantadas com as princesas, mas temos as muitas princesas da Bíblia também, né? Da palavra de muitas mulheres como exemplo a ser guiados, a ser mostrados e moldados aos nossos filhos. Então, a importância, sim, de ter um ensinamento bíblico como a base de tudo, de demonstrar o amor de Deus, as experiências, as vivências de cada um dos personagens da Bíblia, né? A gente vê a Davi, desde jovem, Daniel, todos aqueles são personagens da Bíblia que são exemplos. E a gente vê na lição da escola sabatina para as crianças a importância e como eles vão aprender com isso, né? A vivenciar a vivência dos outros e também que eles podem aplicar na vida deles hoje. E a gente também vê outro exemplo que é da esposa de Arão, Eliseba, né? Não é muito comentada a vida dela, mas a gente vê o resultado do seu trabalho, do seu esforço diligente como mãe, como esposa, na vida dos seus filhos, Eleazar e Itamar, os filhos que restaram, porque os dois primeiros eles tiveram as influências negativas e foram negligentes no serviço do Senhor, eles não foram responsáveis e acabaram sendo mortos por Deus, por causa da sua irreverência perante as coisas sagradas. Mas Eleazar e Itamar, os filhos que restaram, serviram ao Senhor, né, por toda a sua vida e desempenhou funções muito importantes ali no santuário. Outro exemplo de mãe, de mulher, é Ana, né? Ana, a mãe de Samuel. A gente percebe a importância de Ana quando ela dedicou a vida de Samuel desde pequenino. Eu fico imaginando quão difícil deve ter sido para Ana, né? Ter entregue seu filhinho de 5 aninhos apenas, deixar ele lá no santuário junto com a família do sacerdote ali e voltado para casa. E de vez em quando ir lá vê-lo, né? Imagina como foi o coração dessa mãe. Mas ela cumpriu a sua promessa, né? De entregá-lo nas mãos do Senhor, porque ele estava ali não estava somente longe dela, mas estava sob os cuidados do próprio Deus, né? Porque ela dedicou a vida dele a Deus. Então, ela, ao entregar nas mãos de Deus, ela confiou simplesmente em Deus, de que ele estava ali sendo cuidado por ele. E nas mãos do Senhor ele estaria bem seguro, bem protegido. Então, Ana foi outra que dedicou os seus primeiros anos de vida de Samuel a ensinar-lhe o serviço, a importância do trabalho útil, a importância das coisas sagradas de Deus, né, de buscar a Deus como fundamento da sua vida. Então, a gente vê o quão é importante a gente buscar desde pequenininho, mostrando essas coisas do fundamento do cristianismo. Hoje a gente vê as crianças tão distantes do que é realmente importante na vida, o respeito, o amar ao outro, ao próximo. A gente vê cada vez mais as crianças não querendo compartilhar, sendo egoístas, né? Ou falando palavras ásperas, muitas vezes não sabendo conversar direito. Você não pensa como eu, então já vai discutindo, também não quero saber, né? Vira o rosto. E muitas vezes a gente vê essa educação sendo gerada assim, que cadê ali o cristianismo, né? E a gente vê que muitas famílias estão perdendo realmente. Antigamente se tinha mais essa reverência, buscava-se mais a Deus, a ter Deus como centro e guia da sua vida. Hoje em dia a gente não tem tanto isso, né? A gente vê um mundo muito secularizado. As pessoas não buscam mais a Deus, a presença de Deus na sua vida, a orientação da palavra de Deus. E nós, como cristãos, nós devemos inculcar mesmo na cabeça dos nossos filhos, inculcar em nós esse conhecimento de que buscar a Deus em primeiro lugar realmente vale a pena, realmente é verdadeiro,
e realmente é o sucesso da nossa vida, né? É aquilo que nos motiva a sermos pessoas melhores, a tomarmos as decisões melhores para as nossas vidas. E aqui a gente vê um grande exemplo de Ana, né? E Samuel, porque naqueles dias o sacerdote ali e sua família não estavam desempenhando um bom papel para o povo de Deus, estava sendo uma vergonha para o povo de Deus. E ali, com a presença de Samuel, Deus pôde utilizar aquela criança para ser um menino profeta, um menino que estaria anunciando o querer de Deus para aquelas pessoas. E ao seu agir, a maneira dele estar desempenhando as suas funções no tabernáculo, né, mostrando a responsabilidade, o cuidado com cada detalhe que ali era direcionado, dirigido, as pessoas viam também o zelo, a importância do cuidar, a importância de desenvolvermos, né, aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, como importante na nossa vida. E isso faz toda a diferença na família, na vida, na sociedade, né? Buscar realmente tornar aquilo que é de Deus em primeiro lugar. Há o papel da mãe como missionária no lar. Muitas vezes a gente vê, né? Hoje em dia é fundamental a importância devido a tantas coisas, né? O aumento das coisas, o pagamento dos tributos que nós temos que pagar, água, luz, aluguel, muitas vezes. E aí a mãe e o pai têm que trabalhar, né? Seria muito bom se só o homem provesse, trabalhasse, para que a mulher pudesse, tivesse os filhos pequenos e ficar em casa e cuidar dos seus filhos, né? Mas hoje em dia, devido a muitas demandas, acabam os dois tendo que trabalhar. E isso faz com que um pouco a gente tenha mais alerta para cuidar dos nossos filhos. Então, muito importante aquela que trabalha fora, aquela que está ali desempenhando também o seu papel na sua vida profissional, tem esse olhar também para a vida dos seus filhos, porque é uma tarefa que não pode ser negligenciada, deixada de lado, porque é o futuro daquelas crianças que estão em suas mãos, né? A formação do seu caráter, a formação do que ele vai desenvolver na sociedade, como ele vai atuar na sociedade, está ali presente. Então, muito importante, né? O trabalho da mulher em casa. Então, aquela que muitas vezes diz assim: ah, mas é muito desvalorizado o trabalho em casa, eu não me sinto importante, eu me sinto para baixo. Saiba que isso para Deus, esse é o maior trabalho que possa existir. Você atuando em sua casa, liderando o seu lar, governando a sua casa, sendo uma missionária no lar, como o próprio Deus diz, né? Como o próprio aqui está dizendo, ela assume maior importância do que muitos reis que tem no mundo, né? É um cargo de tanta importância assim. Então aqui fala, né? Se homens casados vão trabalhar, deixando as esposas a cuidar dos filhos em casa, a esposa e mãe está plenamente fazendo uma obra tão grande e importante quanto marido e pai. Enquanto um se encontra no campo missionário, a outra é uma missionária no lar, sendo seus cuidados e ansiedades e encargos frequentemente muito maiores do que a do esposo e pai. A obra da mãe é solene e importante, moldar o espírito e caráter dos filhos, prepará-los para serem úteis aqui e habitá-los para uma vida futura e imortal, né? Então a gente prepara as crianças não para este mundo, mas para o mundo por vir também. O marido, em pleno campo missionário, pode receber a honra dos homens, ao passo que a lidadora do lar talvez não receba nenhum louvor terrestre por seus labores, mas em ela trabalhando a melhor possível pelos interesses de sua família, buscando-lhe moldar-lhes o caráter segundo o modelo divino, o anjo relator escreve-lhe um nome como um dos maiores missionários do mundo, né? Então você vê a importância desse trabalho da mulher ao liderar o seu lar, ao cuidar do seu marido, ao cuidar dos seus filhos, ela está fazendo um trabalho de uma das maiores missionárias do mundo, porque ao preparar o seu lar, ela fortalece também aqueles que ali estão para trabalhar fora, para ser grandes missionários da causa de Deus, porque ela não está apenas trabalhando ali para cuidar dos trabalhos domésticos, mas ela está trabalhando com pessoas, com lidar do caráter, com a formação de caráter e também do que estava falando aqui, trabalhar com o caráter, me perdi. Isso, e dos também, e de prepará-los para a vida futura, né? E imortal. E aqui também trabalhar para os trabalhos úteis. Como fala, a mãe é uma missionária no lar. Ao assumir essa função, ela trabalha diretamente para Deus,
preparando seus próprios filhos para um dia serem missionários e servirem a Ele. Então, aqui fala a importância, né, de nós como mulheres, aquelas que trabalham em casa, aquelas que ficam ali no cuidado do lar, não se sintam desvalorizadas, pois o próprio Deus considera essa tarefa como uma das mais importantes do mundo, né? Muitas vezes o mundo nos cobra, nos faz pensar que relacionar-se com pessoas estranhas lá fora e talvez bem reconhecidas no emprego será mais recompensador do que permanecer no lar. Mas Deus continua nos relembrando que nada é mais importante do que preparar nossos filhos para servi-lo. Até os anjos do céu desejariam desempenhar essa missão. Se nossa rotina de trabalho, nossas atividades na comunidade e até mesmo na igreja nos fazem negligenciar nossos filhos, não estamos cumprindo o propósito de Deus para nós. Isso é forte, né, irmão? Irmãos, eu estava lendo e a gente vê quão importante é o nosso propósito de colocar os nossos filhos no caminho do Senhor, de ensiná-los, de moldar-lhes o caráter, de ensiná-los a servir, porque de prepará-los para o mundo por vir. E se a nossa tarefa, nossa rotina de trabalho, nossas atividades na comunidade e até na igreja estiverem, né, fazendo com que nós negligenciamos esse trabalho de educar os nossos filhos, deixar os nossos filhos de lado, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus para nós. Então, nós devemos realmente parar, pensar, refletir. Se somos mães, como é que nós estamos educando os nossos filhos? Será que nós temos negligenciado, temos determinado, deixado para terceiros educar os nossos filhos? É muito importante, é algo muito fundamental a gente pensar nisso como mães, aquelas que são mães de pequenos, né, que estão ali na primeira infância, de moldando-lhe o caráter, educando nos caminhos do Senhor, ensinando-lhes a servir. Como está o nosso papel como mãe? Será que realmente estou ali ao lado dos meus filhos, lendo a palavra de Deus, estudando, fazendo o ano bíblico, estudando a Bíblia? Agora o Pedrinho está nos Aventureiros e tem um ano bíblico, tem um livro do ano, tem o estudo bíblico, tem o ano bíblico, tem tudo isso. E além do mais, de todas essas coisas de estar mostrando a palavra de Deus, não é somente ali naquele momento, mas é no dia a dia. É você sair, ter algum momento, alguma situação que faz a gente voltar e refletir. Lembra, filho, que devido à tempestade das vidas, né, as chuvas, tudo mais, isso existe, mas ela nos fortalece para a caminhada cristã, né? Elas nos motivam a permanecer firmes, por isso que nós devemos nos fundamentar sempre buscando a Deus. E aí, muitas vezes, eles se deparam com situações que a gente sempre deve remeter à palavra de Deus, né? A gente sempre deve usar os versículos da Bíblia como respaldo para a educação dos nossos filhos. E o rei, em seu trono, não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu papel o modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois em fazendo sua obra, ela está realizando o serviço para Deus, né? As crianças hoje no mundo, se nós não colocarmos elas, ensinarmos elas na retidão, no caminho que deve andar, elas vão realmente entrar para as fileiras do exército do inimigo, né, de Satanás. Porque a tendência para o nosso ser, a nossa origem, né, ela tende para o mal. Ela vai nos colocar para guiar, e as influências que o mundo também nos dá, leva-nos para aqueles caminho largo, né, do caminho que parece ser bom, que tem muitas coisas atrativas aos olhos, mas se nós não direcionarmos e mostrarmos os perigos das influências que tem do mundo e colocarmos que elas andem no caminho de Deus, da retidão, que é aquele caminho que leva à salvação e não à morte, realmente as crianças vão se desandar. Então, é muito importante ter esse papel, ter esse alguém que é realmente a mãe, né? A mãe está ali para direcionar, para mostrar aos seus filhos o caminho que deve andar, aconselhar e dirigir essa tarefa. A mãe, como missionária, não apenas deve impedir que atividades e compromissos externos a atrapalhem na missão, mas também deve impedir que as próprias atividades do lar a atrapalhem na educação dos seus filhos, né? Muitas vezes a mãe está no lar, mas ela está cozinhando, ela está lavando, ela está limpando, ela está não sei o quê, e os filhos lá, né?
também é uma forma de não estar olhando com aqueles olhos atentos para os seus filhos. Então, envolvidas nas tarefas do lar, mães podem perder de vista sua maior missão, que é o preparo dos filhos. Seu trabalho não deve ser a de uma empregada doméstica que passa o dia inteiro envolvida, limpando, cozinhando e lavando roupas. Todas essas atividades fazem parte da escola missionária, onde seus filhos serão alunos desde o nascimento. Então, envolver as crianças nessa tarefa, sim, né? Você vai lá cozinhar, as crianças estão ali, vem para cá. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, envolvê-las. A casa é um campo missionário. Ali você tem que aproveitar todos os momentos, educando as crianças, né? Ensinando as crianças a servir no lar, que os filhos estarão aprendendo a servir os outros, né? De ver muitas meninas hoje, já adolescentes, que não sabem fazer nada na cozinha, né? Sabe fazer nem fritar um ovo, assim, fazer alguma coisa desse jeito. Por quê? Porque a mãe faz tudo, coloca ali na mesa e pronto. Mas o lar é um campo missionário. Envolver as crianças na tarefa simples, separa a sua roupa, coloca na máquina, coloca ali para lavar, estender agora a roupa no varal, né? Tem um varalzinho de chão, se for o problema, coloca ali cada um. E esses trabalhos, envolvê-los no serviço doméstico, sim. E lembre-se sempre da experiência de Ana e seu filhinho Samuel. Não poderia, o seu filhinho Samuel ele não poderia ser útil, como foi no santuário, numa idade tão pequena, né? Se primeiro não estivesse aprendendo esse serviço no lar. Se ele não tivesse essa importância de servir, de mostrar esse zelo, esse cuidado, né, no lar. E nós vemos que eu tenho uma casa, agora estou morando numa casa, e na frente da minha casa tem uma árvore, que é uma castanheira, né? E cai muitas folhas, na verdade cai todas as folhas que brotam nela, fica sem nenhuma folha no pé. E depois de um tempo nasce tudo bem pequenininho, verdinho, fica bem grande para cair novamente, né? Então, por semana, a gente tem uma tonelada de folhas, né? Dentro, na calçada, dentro do jardim ali, na escada. E os meus filhos, a tarefa deles é varrer, juntar aquelas folhas, pega a pazinha, já deixa um saco lá, um balde, eles colocam lá dentro, já é um trabalho útil. E arrancar os matinhos que nascem ali no quintal, eles arrancam já bem cedinho, coloca ali e joga no lixo. São tarefas úteis que a gente passa. A gente estava sábado passando, né, na frente da igreja, aí já tinha uns matinhos altos. Mamãe, vamos arrancar esses matinhos aqui. Aí eu, tá bom, filha, a gente vem em outro momento e arranca, né? Porque agora não é momento, a gente vai para o culto, vocês vão se sujar. E a gente vê a importância, né, de realmente ajudando-nos a ensinar a servir no lar, eles vão também aprender a servir aos outros. E o preparo da mãe, é muito importante a mãe e esposa se preparar, né? Ela não deve sacrificar a sua força e permitir que fiquem inativas suas faculdades, dependendo inteiramente do esposo, né? Então, aqui fala sobre a individualidade. Cada mulher tem a sua individualidade, deve buscar a Deus, não simplesmente se basear num sacerdote do lar, buscar que ele seja o líder e buscar nele a força espiritual, mas sim buscar também ter o seu encontro com Deus, né? Ela deve sentir que é igual ao marido, deve estar ao seu lado, fiel no seu posto de dever e ele no seu. Sua obra na educação dos filhos é em todos os aspectos tão elevada e nobre como qualquer posição de honra que ele seja chamado a ocupar, ainda que seja de um principal juiz da nação, né? Então você veja a responsabilidade e a importância que é o papel a desempenhar a mãe, né, no lar. Uma das razões por que muitas mães se frustram em sua função de mãe e não terem tempo para estudar e se preparar para educar os filhos, e sentem-se na obrigação de manter um lar arrumado para o esposo e para as visitas e dedicam a maior parte do tempo para isso, mas acabam negligenciando sua própria educação como mães e por isso não sentem prazer em sua missão, né? Então, a gente vê realmente, outra vez, um olhar atento para essa educação dos nossos filhos. Muitas vezes se preocupa com tantas outras coisas e acaba negligenciando que é o preparo dos nossos filhos, de educá-los, de estar ali buscando fortalecê-los nos caminhos e tornando o nosso lar esse campo missionário.
buscando envolvê-los sempre para buscar o reconhecimento, o respeito, a obediência, né, o serviço. E aqui fala que Deus deseja que a mãe ela busque estudar, busque tempo para se preparar, conhecimentos e orientações sobre como trabalhar na educação dos seus filhos. Deseja que ela estude o caráter de cada um deles, né? Se você tem 2 filhos, eles não são iguais, eles têm os temperamentos de cada um deles, né? E você tem que buscar estudar, a buscar os melhores métodos para alcançar os seus corações e prepará-los para servir a Deus. A gente vê também que ser mãe não é simplesmente alimentar, né, e vestir e o cuidar da higiene pessoal, mas também buscar ter o conhecimento de como buscar trabalhar com cada um do jeitinho deles, né? Com o gênio deles, com o caráter de cada um deles e buscar métodos para alcançar o seu coração para Deus. O mundo necessita de mães que sejam não meramente no nome, mas em todo o sentido da palavra. Podemos dizer com segurança que os deveres que distinguem a mãe são mais sagrados, mais santos que as do homem. Compreenda a mulher a santidade de sua obra e na força e no temor a Deus, assuma a missão em sua vida. Eduque seus filhos para serem úteis nesse mundo e para preparar um lar para um mundo melhor, né? Então, realmente, nós mães, nós não podemos fugir dessa tarefa que Deus também coloca em nossas mãos. Se você escolheu, né, Deus lhe deu essas bênçãos, essas crianças em suas mãos, é sua responsabilidade guiá-los, mostrar, adverti-los, né, no caminho que deve andar. E a expressão rainha do lar, muitas vezes é concedida à mãe num contexto muito estreito. Ela é rainha porque trabalha muito, né? E, portanto, deve ser tratada com dignidade e que é verdade e justo. Porém, Deus nos convida a sermos rainhas do lar não apenas na nossa função, mas devido à influência de nossa conduta, né, pode exercer sobre os nossos filhos. Então, a maneira como a gente administra o nosso lar é você que determina, né? Isso, aquilo, fora que não pode isso, pode aquilo, né? Então, a maneira como a rainha do lar e os seus filhos são os súditos, deve governar a casa sabiamente na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa, sua palavra lei. Se é cristã sobre o governo de Deus, se imporá o respeito dos seus filhos. Então, o respeito dos filhos, ele é conquistado. A maneira como você lida em casa, a maneira como você administra, né? E governa ali no seu lar, é a maneira também que você vai alcançar o respeito dos seus súditos, assim como o rei, né? A maneira como ele administra, ele alcança, né? Oh, esse é um rei realmente, né? Bom, então todos, né, honram e tratam bem. Mas aquele rei que é ruim, que é rude, as pessoas tendem a evitá-lo, né? Não querer ficar perto deles. Então, a mesma coisa, nós como rainhas, como governantes, né, do nosso lar, nós conquistamos o respeito dos nossos filhos. Então, impor-se ao respeito dos filhos é algo que a mãe deve conquistar. Note que o próprio pronome reflexivo se é usado aqui, indicando que o próprio sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo, né? Então, a gente deve conquistar. Quando a gente faz algo, a gente tem relação e reação, né? Então, quando a gente age, a gente tem uma reação. Então, quando você governa bem, você vai ter uma reação. Quando você governa mal, você vai ter outra reação. Em outras palavras, se a mãe deseja ser respeitada como rainha, ela precisa ensinar esse respeito e não simplesmente esperar recebê-lo. E como ela faz isso? Governando o seu lar sabiamente e com dignidade, impondo sua vontade em suas palavras aos seus filhos sobre o governo de Deus, isto é, em espírito de amor, né? Então, por isso a importância da mãe, da mulher, buscar a Deus, porque nós, como os nossos próprios frutos, né? A raiva vai imperar um momento, a gente vai sobressaltar, né? E vai, aquele espírito do sangue, da carne vai florescer, se nós não buscarmos a presença de Deus, ter esse espírito de paz, de amor, de mansidão, de domínio próprio, né? Que somente os frutos do Espírito nos dá. Então, a importância de a gente buscar
a Deus, a comunhão com Deus, buscar a Deus primeiramente na nossa vida. E ao reconhecer tamanha responsabilidade como mães, podemos, por vezes, nos sentir desencorajadas, né? Nossa, tamanha responsabilidade recai sobre nós. Onde encontrar coragem, então, para tudo isso, né? Mas o segredo de alcançar esse ideal de Deus é estarmos em comunhão constante com Ele. As mães precisam começar e terminar o dia com Deus. É uma caminhada constante com Deus, não tem por onde fugir. Deus, ele está presente na nossa vida, é o segredo do nossa vitória, é o segredo de administrarmos os nossos recursos, seja o nosso tempo, o nosso lar, tudo na nossa vida será bem administrado se colocarmos e tivermos Deus ao nosso lado, né? As mães precisam começar e terminar o dia com Deus, em cada momento. Precisamos tê-lo como nosso ajudador constante, pois elas serão a maior poder de influência na vida dos seus filhos, né? Nós, mães, somos a influência dos nossos filhos. Muitas vezes a gente vê os nossos filhos fazendo algo que a gente estava procedendo daquela maneira, né? Falando daquele momento, daquele jeito. E muitas vezes a gente se pega, ops, vamos parar um pouquinho, vamos pensar e refletir, né? Porque as crianças, eles vão nos imitar. Eles vão fazer realmente do jeitinho que a gente ensina, do jeito que a gente faz. A criança é mais facilmente impressionada pela vida e exemplo da mãe do que pelo pai, né? Por ser mais forte e mais terno o vínculo que os une. A mãe não pode se apoiar na experiência cristã do seu esposo. Cada um tem a sua individualidade. Ela precisa buscar a Deus e se fortalecer nele para cumprir essa missão da educação dos filhos, né? Muitas vezes a gente recorre, eu não consigo, eu não estou dando certo, mas em Deus podemos todas as coisas, né? A gente poder buscar a orientação de Deus, buscar livros, né? Também que nós temos uma ampla literatura também sobre educar os filhos e buscar conhecer. Nós temos um livro aqui maravilhoso que eu gosto muito, estou lendo, que é esse, Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus, né? E tem outros também muito bons que eu posso estar passando no grupo depois. Então, a mãe não pode se apoiar na experiência do outro, né? Tem que ter a sua própria experiência com Deus, para que assim possa ajudá-la no cumprimento da missão de educar os seus filhos. Precisa até mesmo ser capaz de liderar como sacerdotisa do lar na ausência do pai. Para isso, ela precisa ter sua própria experiência com Deus. Então, mais uma vez, a gente enfatizando a experiência, a comunhão com Deus, né? É o nosso azeite reserva. Se nós não tivermos o nosso azeite reserva, no momento em que estivermos em tribulação, nós vamos cair, porque nós não teremos aquela força, aquela experiência, aquela comunhão com Deus, e no momento que vier o vendaval, a gente vai se desesperar, né? E ao invés de confiar em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Então, queridas mães, que hoje nós tomemos o primeiro passo, ou continuemos nesta caminhada, né? E assumir a função que Deus designou a cada uma de nós. E que através de nossa comunhão com Deus, busquemos sabedoria e força para cumprir essa missão. Nosso trabalho não poderá ser tão reconhecido e valorizado neste mundo, mas no céu teremos a maior satisfação de todas ao ouvirmos as palavras de reconhecimento do próprio Deus, né? Então pode ser que muitas vezes a gente não se sinta valorizada pelo trabalho que nós fazemos aqui. Nós não vemos os frutos que estarão sendo desenvolvidos com o trabalho e esforço que muitas vezes a gente deixa de lado o nosso próprio eu para dedicar na educação dos nossos filhos, mas que possamos ouvir dos lábios do nosso Senhor, do próprio Deus, né? Esse reconhecimento de toda essa trajetória e dessa decisão de educar os nossos filhos. E para aquelas que também falam também que são avós, né? São segundas mães, né? Também nunca deixa de educar e mostrar também aos seus filhos o proceder. E também aquelas são vovós e tiver oportunidade, às vezes o filho está afastado da igreja e está ali um netinho, leva para a escola sabatina, leva para o culto se os pais permitirem, né? Que bom que permitam. Você leva, dedica, mas vai ser tão cansativo, eu não sou como a mãe dele e tal, mas ele vai estar ali, ele vai estar ouvindo a palavra de Deus. E cada momentinho pode ser muito importante na vida deles. Às vezes tem um clube de aventureiros, né? E você pode estar conduzindo também, eles estão ali, eles vão ter a oportunidade também de ouvir a palavra de Deus.
de estar buscando influências positivas na vida deles. Então, hoje, a mensagem que eu trouxe hoje foi justamente para nos atentarmos, né, a buscar a educação dessas crianças, dos nossos filhos, para o direcionamento nos caminhos do Senhor, para ter como base na vida deles, porque as escolhas que eles farão no futuro, tudo vai depender daquela base que foi construída ali, naquele momento. Então, que Deus abençoe a cada mãe, que Deus abençoe a cada mulher que está aqui neste grupo, a cada homem também que possa estar ajudando nessa tarefa, junto com sua esposa, animando e fortalecendo, sendo líder espiritual, buscando reunir sempre a família para junto do Senhor. Deus abençoe a todos. Nesse momento eu convido o irmão, eu esqueci o nome, Rose, me ajude, para orar Gaspar, conosco. irmão Gaspar. Irmão Gaspar. Vamos lá. Irmão Gaspar, seu telefone está no mudo, viu? Será que ele